Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma manhã nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor. A paz do Senhor a você que está em casa nos acompanhando nessa manhã. Que o Senhor Jesus possa, de uma maneira poderosa, abrir nossa mente e nosso entendimento para aprendermos cada dia mais da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus de poder e graça, nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. Obrigado por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprender mais de ti. Fica conosco, que o teu Espírito possa nos guiar, nos conduzir, e a todo aquele que está em casa nos acompanhando nesse dia de hoje, que ele seja abençoado através da tua palavra, através do ensino. Dai-nos a tua graça, Senhor, pois somos carentes e necessitados do Senhor. Louvado seja Deus, amém. Vamos estar aqui no dia de hoje, louvando o hino da harpa de número 290. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, vá compartilhando para que outras vidas sejam alcançadas, em nome do Senhor Jesus. E louve ao Senhor também aí no seu lar, nessa manhã. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nos teus servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito sim nos corações arder, pra que tudo é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. Do teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louva muito bonito que fala-nos que aquele que clama, que busca e espera no Senhor, ele alcança a vitória. Vamos estar aqui dando início a mais uma escola bíblica dominical. Lição de número 11, uma lição muito interessante que vai nos falar a respeito dos atributos da unidade da fé. São esses aqui, hoje nós vamos pontuar três atributos. Humildade, mansidão e longanimidade. Então vamos aqui, está dando início, lendo o nosso textuário. Você que está em casa vai ter as telas para que você possa nos acompanhar. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor,
que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. A nossa verdade prática vai nos dizer: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então a gente entende o que? O apóstolo Paulo está dizendo que andeis como é digno da vocação. Nós fomos vocacionados para ser o quê? Servos do Senhor Jesus, a imagem e semelhança de Cristo. Então, vocacionados para sermos como Cristo, nós temos que desenvolver em nossas vidas, como uma chamada pessoal, atributos que são os frutos do Espírito Santo. Hoje, particularmente, nós vamos tratar a respeito de 3 desses adjetivos, dessa conjunção que vem a ser o fruto do Espírito. A nossa leitura bíblica em classe, hoje ela está em 2 textos, Efésios e Colossenses. Vamos partir aqui, Efésios capítulo de número 4, verso 1 vai nos dizer: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados. 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses 1. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, longanimidade e gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Uma lição muito interessante. Hoje vamos aprender vários pontos aqui. A nossa introdução vai nos dizer assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular o cristão a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Antes de estar dando início aqui, irmãos, você que está em casa nos ouvindo, que tem acompanhado a lição conosco, então aqui hoje a gente vai entender a seguinte coisa. O apóstolo Paulo, ele divide a carta em vários tempos, em vários tópicos, e o que a gente aprende? A gente aprendeu que primeiro ele orou para aquele povo ser cheio do Espírito Santo de Deus. Consequentemente, quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a ter suas vidas modificadas através do Espírito, ele ora a Deus para que aquele povo fosse revestido de poder, para que a igreja de Efésios fosse uma igreja revestida em poder no sentido de amar, de aceitar, de entender e de compreender. Ele ora a Deus para que não houvesse mais divisão no meio do povo de Deus, que judeus e que gentios caminhassem em uma só direção para o reino dos céus, assim alcançando as bênçãos espirituais, as bênçãos que o Senhor tinha para aquele povo. Então, quando nós buscamos o Espírito, temos o Espírito, a igreja é cheia
do poder do Espírito Santo, nós precisamos desenvolver o que em nós como igreja? Nós precisamos desenvolver o amor ao próximo e entender que como igreja nós necessitamos de atributos vindo do Espírito Santo de Deus, porque isso faz com que nós como igreja consigamos dar seguimento e andamento na obra de Deus. E isso também é para nós. Nós temos a nossa busca particular, a nossa busca individual, mas os atributos do Espírito Santo, eles vêm para nos conduzir como igrejas, como igreja do Senhor na terra, a cuidar melhor, a amar melhor, a orar pelo outro, a buscar pelo outro. Era isso que Paulo orava ao Senhor nesse momento e nesse ponto, para que aquele povo não fosse apenas cheio do Espírito Santo, para que não houvesse somente a manifestação do poder de Deus sobre o meio deles, mas para que aquele povo entendesse que o fruto do Espírito era necessário, para que houvesse um crescimento genuíno e constante do reino do Senhor. Então vamos aqui partir para nosso tópico de número 1, que vai nos dizer assim: para haver a unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. O nosso tópico 1 vai nos dizer: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de humildade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então a gente já começa a entender o quê? Que o crescimento da igreja, ele vem através desses 3 atributos. Hoje nós vamos caminhar sobre cada um deles, fundamentados na palavra do Senhor, e vamos entender um pouco mais. O apóstolo coloca aqui na lição, aqui no texto está nos dizendo assim: glória a Deus. O apóstolo, para que os crentes andem de modo digno da vocação. Modo digno da vocação. Nós fomos chamados para quê? Todos nós sabemos que temos uma chamada, um desenvolvimento individual como seres humanos diante do Senhor. Mas a vocação, digno da vocação que ele fala aqui, é dignos na vocação como? Como um corpo de igreja, como um mistério revelado, como nós aprendemos nas lições anteriores, que o mistério revelado de Deus para nós nos dias de hoje, para aquela igreja naquele tempo, era a igreja como um todo. Então nós entendemos o quê? Que precisamos ser o quê? Humildes diante de Deus. Aquele que é humilde diante do Senhor é reconhecido em glória, é reconhecido pelo Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E o texto nos diz: isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e os irmãos. Então aqui é um ponto muito interessante. Unidade para com a igreja. O nosso nível de humildade também revela o nosso nível de unidade com o corpo ao qual estamos integrados. Nós vamos entender que o apóstolo está dizendo o que para aquele povo? Quanto mais comprometido eu sou com o reino de Deus e mais humilde eu sou perante a face do Senhor, também eu sou com a minha igreja, também eu sou com a minha liderança, também eu sou com aqueles que estão antes de mim. Aqui a palavra, vamos caminhar aqui para o tópico 2, porque vai ter mais coisa que a gente pode estar pontuando aqui. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atividade negativa,
fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na verdade, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que é reconhecida a importância e o valor do outro. Então a gente entende o quê? Primeiro de tudo, conceito de humildade. Humildade é reconhecimento que somos dependentes do Senhor. A partir do momento que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor Jesus, seja a nossa vocação qual for, seja a nossa vocação qual for, no sentido ministerial ou no sentido humano que fomos chamados como servos de Deus, o Senhor está nos dizendo o quê? Que somos extremamente dependentes de Deus, dependentes de Cristo. O texto vai nos falar que o próprio Cristo, que próprio Jesus, ele não se vangloriou, ele não se equiparou, ele não se comparou a Deus pelo fato de estar na terra e ser filho de Deus. Ele não se engrandeceu, a vaidade não entrou no coração de Jesus. O nosso conceito de humildade, irmãos, ele é uma coisa que ele caminha lado a lado com a vaidade, porque a vaidade, ela faz o quê? Ela nos precede o quê? A ruína. A arrogância está ligada muito no conceito de ser humilde, porque se você não é humilde, você é arrogante. A partir do momento que você é arrogante, você está precedendo ruína sobre sua vida, sobre aquilo que Deus tem para com você. Então nós entendemos o quê? O maior conceito de humildade é reconhecer a glória de Deus, reconhecer que sem o Senhor não somos nada, reconhecer que diante de Deus somos falhos, somos seres humanos e dependentes do Senhor. E quando o apóstolo Paulo diz aqui, mas não pela humildade movida pela falsa aparência, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. A gente precisa entender o seguinte, irmãos, ser humilde na presença de Deus não significa ser coitadinho. A gente precisa entender isso. Porque o fato de uma pessoa ser humilde não quer dizer que ela é desprovida ou financeiramente, ou de bens, ou de posses. Uma pessoa humilde diante dos olhos, a palavra do Senhor nos diz, o próprio Cristo nos diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprendei de mim que sou humilde. O Senhor não está pontuando ali posses, o Senhor não está pontuando ali condição financeira, o Senhor não está pontuando nada disso, porque há momentos da vida que a gente encontra pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande e são pessoas extremamente humildes. São pessoas que quando você olha, você fala, nunca imaginei que essa pessoa seria assim. Por quê? Porque a humildade está dentro de nós. A humildade é algo, irmãos, que a gente aprende a ser. A gente precisa entender isso. Ninguém nasce humilde. A gente aprende a desenvolver humildade ao longo do tempo, ao longo da caminhada. Nós aprendemos a desenvolver humildade, porque há pessoas que podem não ter posse nenhuma, podem ser totalmente desprovidas de condições financeiras ou de qualquer outro tipo de coisa e ser extremamente arrogantes, e serem extremamente altivistas, e serem aquele tipo de pessoas que não se importam com o outro. Então, a humildade não está ligada ao quanto eu tenho, ao quanto eu possuo. A humildade está ligada em quanto eu busco ser melhor e me parecer com Cristo. O quanto eu busco do caráter de Cristo para a minha vida, para aquilo que eu sou. E aí eu entendo que quando eu fui chamado também em humildade diante de Deus. Reconhecemos que somos falhos, necessitamos do Senhor Jesus. E é algo muito importante, um ponto que a gente pode deixar aqui para os irmãos, a respeito de que Deus não vê como o homem vê. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando Davi é ungido rei sobre Israel, nós temos ali um exemplo claro no texto de como o homem é tendencioso a olhar a aparência do outro.
como aquilo que nós vemos é aquilo que nos agrada. A palavra diz que quando o profeta chega à casa de Jessé para ungir a Davi, o rei de Israel, ele ainda não sabia quem era o escolhido do Senhor Jesus. Então ele primeiro olhou a aparência dos outros filhos, e aí consequentemente o Senhor foi dizendo, este não e este não. Então, quando ninguém está te olhando, quando ninguém está vendo você, ainda assim o Senhor está te vendo. E nós temos que ter cuidado aos nossos olhos nesse sentido. Por quê? Porque a humildade não está naquilo que nós vemos, a humildade está naquilo que nós exercitamos. A humildade é um exercício diário. Quando o apóstolo Paulo fala no texto áureo, fomos vocacionados, ele está dizendo o quê? Digno de vocação, ele está dizendo o quê? Que é uma vocação diária, é um aprendizado diário. Nós estamos todos os dias aprendendo a ser humildes. E quando nós entendemos que são virtudes, nós entendemos que são coisas que nós temos que buscar desenvolver. Há coisas que o Senhor nos entrega, há coisas que nós buscamos ser. E tem uma diferença que a gente precisa compreender, irmãos. A diferença de dons espirituais e fruto do Espírito não são a mesma coisa. Dons espirituais, a gente tem isso lá em 1 Coríntios. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, 1 Coríntios, nós entendemos o quê? Dons espirituais. A palavra do Senhor nos diz que todo aquele que buscar vai receber. Se você tem a vontade de desenvolver dons espirituais, você vai buscar diante do Senhor, e a palavra diz, a medida com que você busca, é a medida com que você recebe. A medida que você entrega é a medida que você tem de volta. Se você busca a profecia do Senhor, o Senhor vai lhe entregar. Se você busca a revelação de mistérios, o Senhor vai lhe entregar. Agora, você que está em casa, pontua a seguinte questão: o que adianta você possuir os dons do Espírito se os frutos que vêm através do Espírito não estiverem em vós? Não adianta falarmos em línguas estranhas, termos o dom da profecia, se no momento em que temos que ter longanimidade para exercer a profecia, nós não tivermos a sabedoria de Deus. Então, nós temos duas coisas diferentes, mas que elas vão se equivaler num conjunto, numa união, que é a unidade do Espírito. O Espírito é um só. O Espírito que entrega o dom é um, e o Espírito que entrega o fruto do Espírito é o mesmo. Então, uma coisa está equivalente à outra, caminham juntos. Então, se nós somos vocacionados pelo Espírito de Deus, nós temos o exercício da humildade. E a humildade, sendo uma virtude, é algo que nós devemos buscar e exercitar todos os dias na nossa vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava orando a Deus, para que aquele povo entendesse que não bastava ser batizado no Espírito, cheio do Espírito e ter o mover do Espírito sobre aquele lugar. Eles precisavam ser humildes entre eles, porque quando a humildade vem entre o meio do povo de Deus, não há julgamentos e não há eu sou mais que você, ou eu sou melhor que você, ou eu faço mais que você, ou eu deixo de fazer mais que você. Nós estamos servindo ao reino, e quando temos entendimento que o reino está acima de qualquer coisa, isso já não vale mais, isso já não entra mais no meio do povo de Deus e principalmente no coração do ser humano. Vamos aqui caminhar para o número 3, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa modéstia. Em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade, no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente.
Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Você que está em casa já pode ter ouvido isso algumas vezes na sua vida. E ao longo do tempo a gente tem a tendência de que, se a gente em algum momento não falou, a gente já conviveu com alguém que falou isso. A gente tem aquele conceito de que eu vim para Cristo, eu estou em Cristo, estou batizado em Cristo, tenho o Espírito Santo de Deus. Mas você mexe comigo até aquele ponto, porque a partir daquele ponto, eu já não sou mais aquilo que eu falei que eu era. No sentido do seguinte, eu sou boazinha até a página 2. Eu sou uma pessoa boa de se lidar, mas não pisa no meu calo. Quando nós temos esse tipo de fala, irmãos, nós estamos sendo totalmente o oposto daquilo que o Espírito Santo veio para fazer com que nós venhamos ser. O texto está nos dizendo aqui que nós somos transformados pelo Espírito de Deus. A partir do momento que aceitamos a Cristo, temos Cristo conosco, somos batizados pelo Espírito Santo do Senhor, e Ele está em nós, o velho homem já não pode mais existir. As coisas do velho homem ficaram para trás. As coisas do velho homem, elas já são passadas. Então essa fala, a partir desse momento, não nos cabe mais. Essa fala de que eu sou bom até a página 2, ou eu sou muito legal, mas não pisa no meu calo. Esse tipo de fala já não nos pertence mais, porque nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus. Nova criatura no Senhor. E o texto vai nos dizer aqui, em oposição ao orgulho e arrogância. Provérbios 16, 18 vai nos dizer o quê? A arrogância procede à ruína. Aquele que é arrogante, e muitas das vezes a pessoa que é arrogante, às vezes ela nem sabe que é, porque ela tem uma altivez tão grande que não pode ser confundida com... Altivez não deve ser confundida com ousadia, irmãos. Ousadia é uma coisa, altivez é outra. Uma pessoa que é ousada é aquela pessoa que vai e faz aquilo que está exposto no coração dela e confia e acredita. O altivo não, é diferente. O altivo é aquele que acha que por si só ele é capaz de todas as coisas. E a altivez está totalmente ligada à arrogância. E nós, como servos do Senhor, temos que ter total entendimento de que a arrogância precede a ruína do homem. Está na palavra de Deus. Então, se nós somos nova criatura, chamados pelo Senhor, e temos que desenvolver a humildade, que é aquilo que o Senhor quer para nós, então a gente tem o quê? O entendimento que somos mudados e transformados todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Então, como novas criaturas, temos que buscar em Deus sermos humildes diante da presença do Senhor, compreendendo que humildade não significa ser o coitado, não significa olhar as pessoas pelo que elas têm ou pelo que elas possuem. A humildade é algo que nós temos que desenvolver dentro de nós, porque isso nos traz glórias aos olhos do Senhor Jesus. Vamos aqui para o tópico de número 2, ele vai nos dizer assim: para haver a unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão possui crentes capacitados para gerir bem os conflitos, promovendo paz e reconciliação na igreja local. Tópico 1, mansidão. Um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia e paciência. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado em que se deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante
e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tá, vamos entender algo aqui, irmãos. Fruto, Gálatas 5 vai nos falar fruto do Espírito. Irmãos, a gente precisa entender o seguinte: fruto, ele está no singular. Então, se ele está no singular, o que a gente tem? É um fruto. As 9 ligações que tem entre eles são o quê? São adjetivos, são derivados. O fruto do Espírito é um só. Aquilo que vem junto dele é o que nós temos que desenvolver como virtudes. É mesmo, ó, para você que está em casa, vamos pegar isso aqui, vamos fazer isso aqui ficar fácil. Pega uma mexerica. A mexerica é o quê? É um fruto. Quando você descasca ela, você tem o quê? Vários gomos. Cada gomo é uma virtude. Cada pedacinho do fruto compõe um fruto único. Então você tem o quê? Várias derivações daquilo que o Espírito Santo quer tratar conosco como caráter de ser humano, que provém de um fruto único. O fruto do Espírito em Gálatas 5 é um só. Nós temos 9 adjetivos, 9 variações que vêm juntamente com esse fruto. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre mansidão. O texto vai nos falar, a virtude da mansidão possui crentes capacitados a bem gerir conflitos. Se nós fôssemos colocar em uma palavra esse primeiro ponto aqui da lição, nós colocaríamos como aquele crente apaziguador. Quem é o crente apaziguador? É aquele que quando está tudo difícil, está tudo pegando fogo, ele é o que consegue gerir conflitos. Ele é aquele crente que vai compreender a situação, ver os dois lados do que está acontecendo e vai ser um mediador. O Senhor nos chamou a ser mediadores de paz. A própria palavra do Senhor nos diz que nós somos pacificadores. Se nós somos pacificadores, nós somos mediadores de conflitos. A mansidão, ela está extremamente ligada ao quê? À falta de paciência. Por quê? Porque quando a gente não tem paciência, a gente age de maneira desproporcional, a gente toma atitudes impensadas, a gente age em contextos nossos diários, aonde a gente depois olha, a gente vai falar, mas não era para ter feito desse jeito, não era para ter feito desta forma. Por quê? Porque a mansidão está extremamente ligada com a paciência. E a paciência, sendo uma das virtudes desse fruto, é algo que a gente vai trazer para o nosso dia a dia e vai trazer para conosco. O apóstolo Paulo, ele coloca alguns pontos aqui, irmãos, que são muito interessantes. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Então, a gente faz o quê? Mansidão está ligada à humildade. Quando nós temos humildade, quando nós temos a humildade do Senhor em nós, que é uma virtude, a gente vai se tornando manso. Por quê? Porque se você é humilde, você consegue ter empatia pelo outro. Você consegue entender o lado do outro, você consegue se colocar no lugar daquela pessoa. A partir do momento que você se colocou no lugar daquela pessoa, você está exercendo humildade. Mas a partir do momento que você começa a enxergar a situação como aquela pessoa está vendo, você começa a desenvolver mansidão. Por quê? Porque você já não vai falar do mesmo jeito, você já não vai tomar as mesmas decisões, você vai pensar antes de agir, você vai se importar e se colocar no lugar do outro e não vai ter o quê? Vai ter a ausência de precipitação. O ser humano precipitado é aquele que não ora antes de tomar atitudes, é o que fala a primeira coisa que vem na mente, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente entra naquela questão de eu sou bom, eu sou bonzinho, mas não mexa comigo, me deixa aqui no meu canto. Isso, irmãos, é ausência de humildade e ausência de mansidão. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, fomos chamados como criaturas pelo Senhor, temos que ter
E desenvolver as virtudes do Espírito. Se o Espírito de Deus está em nós e nós ainda não conseguimos desenvolver a mansidão que Ele quer que nós venhamos exercer, primeiro de tudo, a gente busca ser humilde. A gente vai buscar ser humilde. O texto está nos dizendo que sendo humilde nós vamos exercer mansidão. Porque se a gente é humilde, a gente se põe no lugar do outro, a gente tenta entender o outro. E aí a gente vai caminhando no sentido de mansidão. E a gente vai entendendo o quê? Que nós, como igreja de Cristo, temos que ter mansidão. Temos que aprender a entender a dor do outro, a entender a mágoa do outro. Quando nós chegamos na igreja, quando nós nos convertemos ao Senhor, a gente chega cheio de mágoa, cheio de dor, cheio de ferida, cheio de cicatrizes, que é só o tempo e Cristo para cuidar. Mas quando a gente chega num corpo como igreja na terra, há pessoas já dentro desse corpo que foram curadas, que foram tratadas, que foram saradas, e essas pessoas são as pessoas que vão acolher, que vão cuidar, que vão ter uma palavra de carinho, que são os apaziguadores, são os pacificadores, como está na palavra de Deus. Então, se hoje você é um pacificador e você é um apaziguador, um dia você também chegou machucado. Vão ter pessoas que vão chegar machucadas diante de você. Então você vai exercer o quê? A mansidão e o olhar de Cristo para com a igreja. Paulo está pedindo a Deus a quê? Que aquele povo aprenda a ter mansidão para tratar uns com os outros. Nós vamos falar um pouco mais à frente a respeito disso. Grandes exemplos de mansidão. Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia na terra. Essa reputação se deu em virtude de que o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Na mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole quando era injustamente caluniado e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos um exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Irmão, quando a gente pega o temperamento humano ele é dividido em 4 tópicos. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo. O temperamento ele é dividido em 4 tópicos. Nós temos o sanguíneo, nós temos o colérico, nós temos o melancólico e nós temos o fleumático. Aqui nós temos um claro exemplo de quê? De Moisés. Moisés era manso. Moisés era aquela pessoa que sabia lidar com os conflitos diários. Quando nós pegamos no conceito de temperamento uma pessoa sanguínea, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Pedro. Porque Pedro era aquele que era impulsivo, era aquele que era carnal, era aquele que falava muito, se expressava muito e depois ia parar para pensar. Você às vezes pode ser sanguíneo nesse sentido, então a gente faz o quê? Clama ao Senhor para que Ele venha nos mudar. Essa é uma variação de temperamento. Então quando nós temos um temperamento sanguíneo, primeiramente já vem na nossa cabeça Pedro. Quando eles estão no jardim e o Senhor e os guardas se apresentam para levar a Jesus, para que venha se apresentar diante do Sinédrio, naquele momento em que Jesus ia ser levado para ser crucificado. A palavra do Senhor vai nos dizer que imediatamente Pedro não aceita aquela situação, pega uma espada que estava embanhada pelo soldado e corta a orelha. Naquele momento Pedro foi o quê? Foi sanguíneo. Ele agiu sem pensar, ele não mediu consequências. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para não nos colocarmos em alguns momentos como sanguíneo, tendo um temperamento como Pedro teve. O temperamento colérico, irmãos, ele é aquele temperamento no sentido de liderança. Paulo era um líder nato. E ele mesmo diz nas suas cartas que ele foi chamado e vocacionado pelo próprio Cristo, por Deus. A chamada dele foi chamada de Deus. É aquela pessoa que chama a responsabilidade para si. O colérico é aquela pessoa que vê o problema, mas ele não espera que outros vão fazer. Ele vai lá, ele se coloca na posição e ele faz.
Ele é aquela pessoa que é líder, é aquela pessoa que impulsiona, é aquela pessoa que não espera que outros façam pelo reino. Se está ao alcance dele, ele mesmo vai e faz. O melancólico, irmãos, a gente pode... Melancólico não é no sentido de tristeza, é no sentido de atividade emocional. Nesse sentido, a gente entra em Moisés. Moisés era manso, era calmo, era perfeccionista, queria as coisas de Deus todas de uma maneira correta, de uma maneira certa. E o texto vai nos dizer o quê? Que mesmo sendo injustiçado, Moisés ainda assim não se irou. Se no contexto da palavra de Deus, que vai nos dizer, quando Abraão e Miriam, seus próprios irmãos, se levantam contra ele, no sentido de não compreenderem, porque Deus falava somente com Moisés e não falava com as outras pessoas, ali começa uma dificuldade, primeiro em um meio familiar, porque ali era 3 irmãos tratando um com o outro, a gente tem um contexto de família, e aí a gente vê o quê? Que 2 pessoas não estão compreendendo o que? A vontade suprema de Deus, que era o quê? Que Moisés fosse o intermediador do povo de Israel. Se Moisés naquele momento deixasse se irar, deixasse a raiva ou a mágoa tomar conta do coração dele, muitas das coisas que nós vemos hoje na palavra de Deus, elas não teriam acontecido. Por quê? Em nenhum momento a palavra do Senhor vai dizer que Moisés foi tirar satisfação. Moisés não foi lá brigar com Miriam, Moisés não foi lá brigar com Arão, muito pelo contrário, a palavra nos diz que Moisés orou a Deus para que Miriam fosse logo sarada, para que ela tivesse a enfermidade dela logo curada, e o Senhor diz, pelo erro dela, ela ficará 7 dias afastada do povo de Deus, mas eu ainda terei misericórdia, porque tenho amor por ti, e pela oração que Moisés fez em favor da irmã. Então, quando nós somos também julgados, quando nós somos apontados, o Senhor está nos dizendo o quê? Que nós temos que exercer a calmaria, a mansidão. Isso é o quê? É um temperamento fleumático, que ele está ligado o quê? A mansidão, a calmaria, a saber resolver no momento certo, no momento correto. Moisés não foi brigar com os irmãos pelo que havia acontecido. Ele foi orar a Deus para entender o que estava acontecendo. Há momentos em que nós temos que fazer isso também. Entender que ser manso é parecer com Jesus. Se Jesus sendo levado, sendo apontado, sendo aquele que passou por tudo que passou para que nós estivéssemos aqui hoje, tendo a garantia da salvação e da vida eterna, ele soube ser manso, então que dirá nós que temos o Espírito Santo de Deus para nos guiar à mansidão todos os dias. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus, e Jesus Cristo é aquele que pode nos ensinar categoricamente o que é a mansidão, o que é o cuidado, não falar antes de pensar, agir de uma maneira cautelosa, agir de uma maneira sábia diante de Deus. Vamos aqui no tópico de número 3, ele vai nos dizer assim, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam maus tratos sofridos, não se apresentam em emitir juízo, não cedem à provocação, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata-se da submissão do homem para com Deus e sua palavra. É a presença do Espírito Santo proporcionando ou propiciando suavidade e domínio próprio. Domínio próprio também é uma das virtudes do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Tá, então a gente vai entender o que é aqui, a verdadeira mansidão. Como nós temos o entendimento de que somos mansos?
quando nós passamos por situações que nos levam a exercer a mansidão. Quando provocados, mantemos o domínio próprio. O Senhor está nos dizendo o que nessa manhã? Que ainda que em dificuldades, que ainda que em apontamentos, o próprio texto nos diz, não revidam os maus tratos sofridos e não se apressam em emitir juízos. Quando você passa por algum problema, alguma situação, e você é apontado e você é julgado, você olha aquilo de uma forma com que o próprio Cristo te ensine a tratar com a situação. Isso é o quê? É ser manso diante de Deus, é ter domínio emocional. Domínio emocional é o quê? É você estar dentro de um conflito, você está dentro de um contexto extremamente difícil, mas você ter sabedoria de Deus para lidar com a situação. Isso é domínio próprio. O domínio próprio e o domínio emocional estão interligados. São coisas que estão ligadas uma na outra. E o texto nos diz algo muito importante. E não se apressam a emitir juízo. Às vezes a gente tem a tendência de olhar o quê? Aquilo que está errado na nossa volta. O ser humano, ele tem a tendência de primeiro ver aquilo que está errado no contexto, de ver aquilo que está errado de uma forma, de um âmbito geral. Muitas das vezes, quando nós somos acusados, ou nós somos, feito mal o juízo daquilo, da nossa pessoa em particular, a gente tem uma tendência, e é uma frase que se usa muito aí fora, e nós, como servos de Deus, o texto está nos dizendo, irmãos, é a palavra de Deus que está nos dizendo que nós não podemos fazer isso. Está aqui, Romanos 12, do 17 ao 19. Nós não podemos emitir juízo. O emitir juízo aqui, o Senhor está dizendo para nós o seguinte: ainda que caluniado, ainda que em dificuldade ou sendo acusado, você não vai olhar para a pessoa do jeito que ela está olhando para você e não vai usar aquela frase que às vezes a gente usa, mas ela devia olhar a vida dela. Olha a vida dela, olha como ela está para vir falar de mim. Quando você faz isso, você está pecando diante de Deus. Você está pecando diante do Senhor. Ainda que apontado e ainda que em dificuldade, você jamais pode emitir juízo sobre a boca que está falando a teu respeito. O Senhor está nos ensinando o quê? Sermos manso e termos controle emocional e domínio próprio diante de adversidades. Nós não vamos apontar, nós não vamos condenar e nós não vamos falar com dolo. A nossa boca não vai falar dolosamente da forma com que nós estamos sendo apontado. O texto continua nos dizendo assim: e a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Suavidade, irmãos. O que é ser suave? Não é ser bobo. Não é porque você é crente que você é bobo. Quando você tem humildade, mansidão e domínio próprio, você consegue lidar com as situações e com as adversidades sem necessariamente ser bobo. A gente às vezes usa esse conceito: eu sou crente, mas eu não sou bobo, não. Irmãos, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, as virtudes que Ele traz para nós, o que acontece? A gente aprende a desenvolver domínio emocional, controle emocional. Às vezes é difícil, não é fácil não, mas o próprio texto está nos dizendo o quê? Que perseveraram e são... As pessoas com virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar. A palavra está nos dizendo aqui, Romanos 12, do 12 ao 14, que nós perseveramos em aprender. O fruto do Espírito, ele está totalmente ligado naquilo que eu desenvolvo em aprender de Deus. O Espírito Santo está aqui para nos ensinarmos a ser mansos, humildes, a sermos calmos e a termos domínio próprio, domínio das nossas emoções. Domínio da emoção é domínio da sua fala, é o domínio da forma com que você vai agir, é o domínio que você tem, às vezes, de ver algo errado e não contextualizar, porque a gente precisa entender um conceito básico, irmãos. Nem tudo que eu vejo eu tenho que falar. Nem tudo que está
Aberto é para que eu venha corrigir. Há coisas que são para nós, há coisas que são para Deus. A gente precisa aprender a ter domínio próprio e controle emocional. Quando você tem domínio próprio, você pode até ver algo errado, mas você vai saber o momento de resolver aquela situação. Quando você tem controle emocional, você pode ser apontado, caluniado, mas você vai esperar em Deus. A palavra diz que Moisés esperou em Deus e que o próprio Jesus não abriu a boca. O próprio Cristo não falou verbalmente. Se naquele momento Jesus tivesse deixado o emocional dele falar mais alto, o sacrifício da cruz do Calvário talvez não tivesse sido da forma com que nós vemos, as coisas não tivessem acontecido da forma com que nós vemos hoje. Por quê? Porque Cristo exerceu domínio próprio em vários momentos da passagem da palavra de Deus, principalmente nos evangelhos sinóticos. A gente vai ter o quê? Cristo exercendo mansidão, Cristo exercendo paciência, Cristo exercendo, Jesus tendo paciência, Jesus tendo mansidão, Jesus olhando com amor e com empatia para o outro. Quando nós temos isso, nós desenvolvemos domínio próprio, desenvolvemos a verdadeira mansidão que o Senhor nos coloca aqui no texto. Vamos caminhar aqui, eu acho que deu para entender, ficou claro. A mansidão pressupõe conciliação, é o número 4. O comportamento conciliador é uma demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de posturas equilibradas diante de circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação. É meio harmonioso de se administrar conflitos. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de ressentimento faccioso, eles aprenderiam a ter um espírito manso e conciliador. Tá, vamos entender. Conciliação. Como nós já falamos aqui, o Senhor nos chamou para quê? Para sermos pacificadores. A pessoa que entende que o conceito de humildade, mansidão, domínio próprio e domínio de excelência no Senhor emocional caminham juntos, o que a gente entende? A gente entende o quê? Que a pessoa que conseguiu desenvolver essas características que estão ligadas ao fruto do Espírito, ela é o quê? É uma pessoa de boa convivência. É aquela pessoa que quando você tem um problema ou uma dificuldade, você pensa instintivamente naquela pessoa. Se você tem uma luta, um problema, o que vem na sua cabeça? Eu vou falar com fulano, porque ele vai ter um bom conselho. Eu vou conversar com a irmã, porque ela vai ter uma boa palavra. As pessoas pacificadoras, elas são conhecidas por ser pacificadoras. Conciliadores de conflitos. A palavra está dizendo, se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Por quê? Porque quando a gente entende que somos chamados por Cristo, temos que desenvolver as virtudes do Espírito Santo. Elas são desenvolvidas diariamente através da nossa busca pessoal. Nós somos o quê? A imagem revelada de Cristo. A imagem revelada do próprio Cristo. Nós somos, como igreja, a imagem revelada de Deus. Há pessoas que pessoas que quando você fala, você conversa, você pode estar nervoso, você pode estar num dia difícil, mas tem sempre alguém que só de você falar ou de você conversar, a paz que habita nela é tão grande que aquilo vem para você. Você pode chegar de uma forma extremamente de ira ou de tempestade perto dela. Quando ela começa a falar, quando ela começa a interagir com você, a paz que há sobre a vida dela pressupõe, transpõe e vem para você e vem para a sua vida. É isso que o Senhor está nos dizendo que chamou para nós sermos conciliadores, O Senhor nos chamou a ser mediadores de paz, mediadores de paz no meio da igreja. E o texto nos diz
que se houvesse um pouco mais de mansidão, de humildade, de domínio e de controle, nós não teríamos tantas dificuldades dentro das igrejas. O Senhor está nos dizendo o quê? Quanto mais eu tenho de Deus, menos eu tenho de mim e mais o reino de Deus aparece. Isso é o principal fundamento. Quanto mais eu tenho do Espírito, mais o Espírito trabalha em mim, mais eu tenho do Espírito para oferecer aos meus irmãos. E aí o reino cresce. E aí o reino de Deus é evidenciado. Então a gente entende o quê? Somos chamados por Cristo, desenvolvemos o Espírito, para quê? Para que aquilo não fique retido somente em nós, nós possamos dividir com os outros. Somos chamados a sermos pacificadores, a sermos mediadores de conflitos. Deixa eu dar uma paz do Senhor aqui para o pessoal que está nos acompanhando. A nossa irmã Sandra, nossa diaconisa ali do distrito de Santa Terezinha. Paz do Senhor, irmão Valmir, irmã Verbênia Dourado, irmã Neuzita, irmã Meiriellen, lá da cidade de Marília, está nos acompanhando. A paz do Senhor, minha amada. Irmã Lucélia, irmão Manuel, irmã Magali, irmã Isabela, irmã Noeli, querida, lá também é dali da igreja de Artemis, pastor Peter, missionária diaconisa Letícia. Todos os irmãos que estão nos acompanhando, irmã Laura Araújo, serva do Senhor, irmã Eliane Rodrigues, todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã, nosso muito obrigado. Compartilha aí para que outras vidas sejam alcançadas e o reino de Deus seja levado a muitos outros irmãos. Nossa irmã Giovana também está nos acompanhando nessa manhã. Vamos aqui caminhar para o tópico de número 3, para nós estarmos dando encerramento a essa lição de hoje. Vai nos falar, irmãos, aqui sobre um ponto muito interessante. Para ver a unidade é preciso longanimidade, para que haja exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com erros alheios e assim liberar o perdão sobre seus ofensores. Longanimidade, um fruto do Espírito. Então, como a gente falou, o fruto do Espírito é um. A longanimidade é uma vertente, é um adjetivo desse fruto. Longanimidade tem o sentido de paciência, mas somente paciência? Não. Tolerância e, acima de tudo, constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essas virtudes significam tolerar pacientemente a má conduta de outros, tanto que a Bíblia nos ensina a sermos pacientes na tribulação, Romanos 12:12. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o domínio próprio é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações de um crente salvo por Cristo. Então vamos lá. Longanimidade. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Longanimidade é a capacidade do crente de ser tolerante. Tolerância está ligada à longanimidade. Tolerância não quer dizer que você vai ver, que você não vai concordar e que você não vai falar. Tolerância quer dizer o quê? Você vai ver, você não vai concordar com alguma coisa, mas você vai saber o momento exato, o momento correto em agir naquela situação. Ser longânimo significa ser paciente no sentido de esperar o momento correto para agir, para falar. E isso está ligado ao quê?
se eu vou agir na hora certa e vou falar na hora correta, eu busquei isso através do Espírito Santo de Deus, que me deu a humildade, que me deu a mansidão e, por consequência, a longanimidade. Então, um está ligado, atrelado ao outro. E o texto vai nos dizer o quê? Que além, o longânimo é aquela pessoa paciente, não é o bobo que a gente já falou lá atrás, é o tolerante, que é o que vai entender a situação, se colocar no lugar do outro, com olhos diferenciados, e é o constante. Não adianta nós sermos tolerantes em apenas algumas situações. O Senhor está dizendo o quê? Essa constância que está aqui, lá em Colossenses, é o quê? É algo de exercício, de prática diária. Não adianta nós sermos a melhor pessoa, porque às vezes a gente vê muito disso, ser uma pessoa extremamente paciente no trabalho ou com as pessoas de fora, e dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós não temos a paciência, a longanimidade que o Senhor está falando. Quando nós somos longânimos e somos pacientes, nós somos pacientes e longânimos em todos os lugares. A constância que o Senhor está nos dizendo é o quê? Você vai ser paciente em todos os contextos. Você vai ser paciente e tolerante em todos os aspectos. Há em nós uma dificuldade grande, principalmente quando significa no trato de intimidade. Por quê? Porque as pessoas que mais nos conhecem são aquelas que convivem conosco diariamente. E às vezes a gente ouve uma fala que é a seguinte: mas você tem muita paciência com o fulano ou com o ciclano, mas no seu convívio diário essa paciência ela não vem, essa paciência ela não está exercida. Então o Senhor está nos ensinando o quê? A sermos constantes, pedir ao Espírito Santo de Deus, que a longanimidade também é constância. Nós não podemos ser longânimos numa semana e na outra semana nós estarmos em ira. Isso não provém do Senhor, não provém do caráter de Cristo, não provém daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para conosco. Então o quê? O texto vai nos dizer, é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Desenvolvimento, gente. Desenvolvimento é o quê? É algo contínuo. A obra de Cristo em nós, ela está como? Ela está sendo manifesta todos os dias. Todos os dias nós buscamos a face do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Então, todos os dias o Espírito Santo vai trabalhar em nós. A pessoa que é longânima, ela é o quê? Ela é paciente em tomar decisões, paciente em tomar atitudes. E algo que nos leva muito para entender o conceito de longanimidade é o quê? A oração. Aí você vai falar assim, mas o que a oração tem a ver com paciência? O que a oração tem a ver com tolerância? Quando você ora a Deus por um projeto, algo que você deseja, você está pedindo em Deus o quê? Direção. A paciência, a mansidão, a longanimidade estão ligadas ao quê? A oração. Quando nós oramos a Deus, nós pedimos direção do Senhor. A direção que vem de Deus é aquela que não traz engano, é aquela que não traz dor, é aquela que não traz dolo. Isso é o que? Extremamente importante para nós. Nós desenvolvemos longanimidade através da oração. O texto vai dizer assim: tardio em irar-se. Isso é muito interessante. A palavra diz o quê? Irar-se. Em alguns momentos, nós vamos passar pela situação de ira, porque isso está ligado ao contexto do ser humano. A palavra diz o quê? Tardio em irar-se. Quer dizer o quê? Que você não vai ficar irado em todo tempo, em todo momento, por todo tipo de situação. Você vai o quê? Desenvolver tolerância. Você desenvolve tolerância e você vai o quê? Ser tardio em irar-se. A situação está ali, o contexto está ali, mas você já não vai ir chutando, brigando, quebrando aí
o barraco fazendo aquilo que não agrada a Deus. Você vai ter o quê? Longanimidade. Você vai saber resolver na hora certa. Tardio em irar-se. É saber resolver no momento correto. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor. Virtude do amor. O texto esse tópico vai nos ensinar muito, irmãos, a respeito do quê? De perdão. Porque quando você ama, você também perdoa. Quando você perdoa, você exerce longanimidade. Você pode ser acusado, você pode ser apontado, mas se o principal de tudo, do fruto, tanto quanto do dom, é o amor de Cristo que há em nós, o amor que o Espírito Santo desenvolve nas nossas vidas, a gente ama, a gente perdoa. O conceito básico para isso daqui que a gente está aprendendo é o quê? O amor de Deus, a virtude do amor. Paciência requer a virtude do amor. A própria palavra diz que o maior de todos os dons é o quê? É o amor. Quando você ama, você perdoa. Quando você ama, você suporta. Quando você ama, você cuida. Quando você ama, você é tolerante. Aqui tem um texto, o segundo ponto vai nos dizer: suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio com as provocações alheias e atitudes carnais. São estas comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Aqui é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção. Quando o Senhor nos diz suportando-vos uns aos outros, o Senhor está nos dizendo que nós, como igreja de Cristo, temos que amar ao nosso próximo, temos que amar ao nosso irmão, independente daquilo que ele nos ofereça. O que é mais importante não é a forma com que o outro te vê, o que é importante é a forma com que você se mostra diante do outro e você é para Cristo. O que importa é o que você é para Cristo, suportando-vos uns aos outros. A gente precisa ter um entendimento, irmãos, de que nós vivemos num conceito de sociedade, nós vivemos em um conceito onde ninguém foi criado da mesma forma, da mesma maneira, dentro da mesma forma. A gente vem de famílias diferentes, de culturas diferentes, de lares diferentes. Talvez na sua casa seja aquele lar que todo mundo fala calminho, que todo mundo fala manso, mas lá no lar do irmão é o quê? Onde todo mundo grita, todo mundo berra, todo mundo fala alto, que no caso sou eu. Sou assim, falo alto, grito, berro. Mas tem aquele irmão que é mais calmo, aquele irmão que é mais manso. E aí o que a gente tem? A gente precisa entender o quê? O contexto de suportar o outro. O outro tem falhas, o outro tem erros, e nós como igreja temos que ser tardio no irar-se, como a gente aprendeu o quê? Para não fazermos pré-julgamentos, para não fazermos pressupor a respeito do caráter, a respeito da vida, a respeito daquilo que o irmão está passando, suportando uns aos outros. E tem algo que é interessante quando a gente coloca isso aqui, suportando é convivendo, é amando o outro na dificuldade dele, é amando o outro na necessidade dele, e acima de tudo amando o outro, até mesmo quando ele se volta contra você, como a gente viu aqui no texto. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar em nosso meio excessos cometidos. Quer dizer o quê? Que como todo mundo não está na mesma forma, a maneira de tratar não é a mesma. A maneira que eu tenho de tratar uma situação e a maneira que a outra irmã tem de tratar a mesma situação é diferente. Eu posso ver algo que não me agrada e eu posso me calar. Aquilo não é para mim, eu só vou fazer o quê? Orar e entregar diante de Deus. Mas pode ser que há outras pessoas que vejam a mesma situação
e já queiram resolver, e já queiram ir lá, e já queiram falar. Quando o Senhor diz, suportando-vos uns aos outros, não olha para essa pessoa como um fardo pesado para você carregar. Porque quando você olhar para o teu irmão, ele sendo um fardo pesado para você carregar e você conviver, você vai ter que voltar na raiz de todo o evangelho, que é o quê? A primícia de tudo. Deus é amor. Se Deus é amor, eu amo aquele que é o amor. Eu amo aquele que me amou primeiro. Como eu vou amar a Cristo e não amar aquilo que vem dele? Como eu vou amar a Deus e não vou amar o meu irmão? Se a própria oração que ele nos deixou é: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso. O Pai não é meu, o Pai não é seu, o Pai é nosso. Então nós temos o quê? Suportando-vos uns aos outros. E há um conceito, irmãos, trazendo para gramática, que vai nos dizer o seguinte: suportar. O que é suportar? É dar suporte também. Você pode ser o quê? O suporte que o seu irmão precisa, o suporte que o seu irmão necessita, a direção que já está em você através do fruto do Espírito, talvez seja algo que aquela pessoa está carente. Se você é uma pessoa paciente, busque de alguma forma ensinar a paciência. Se você é tolerante, busque ensinar a tolerância. O Senhor está dizendo o quê? Que você também é suporte para aquele que está do teu lado. Não olha para aquele que está do teu lado como um fardo que você vai ter que levar a vida inteira. Fardo é pesado quando nós olhamos para ele de maneira errada. Porque a palavra de Deus nos diz o quê? Que o meu fardo é leve. Se o nosso fardo é leve, se o fardo que o Senhor colocou nas nossas mãos para nós carregarmos durante a nossa caminhada aqui na terra é leve, então o teu irmão não pode ser um peso para você. A conduta ou a vida dele não pode ser um peso para você. Suportando-vos uns aos outros, suportando acima de tudo em amor e dando suporte na necessidade do irmão. Tem algo aqui que chamou muito a minha atenção, irmãos, que vai dizer assim: nesses momentos conflituosos na igreja, que devemos suportar uns aos outros. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nossos meios, como provocações alheias e atitudes carnais. Irmãos, quando há atitudes que não provêm do Senhor, que a gente fala que é a atitude carnal, a gente tem que fazer o quê? O texto está nos dizendo o quê? Nos ensinando a orar e a buscar pela vida daquela pessoa. Para quê? Para que aquilo que ainda habita nela, aquilo que ainda está nela, venha a ser transformado pelo Espírito de Deus. Você deve orar pelo seu irmão. Você deve buscar pelo seu irmão. O pastor falou isso aqui essa semana, que nós pecamos quando não oramos pelo nosso próximo. Irmãos, isso é muito importante. Se diante dos olhos do Senhor é pecado nós não orarmos pelo nosso irmão, não orarmos pelo nosso próximo, como nós vamos entender o conceito de suportar o nosso próximo, suportar o nosso irmão? Acima de tudo, o Senhor está nos dizendo o quê? Que devemos desenvolver a virtude do amor, suportando-vos uns aos outros, amando-vos uns aos outros, independente da conduta e daquilo que vem. Mais importante é aquilo que eu ofereço a Deus e ofereço aos meus irmãos. A forma com que o outro vai receber não está nas nossas mãos. Eu faço a minha parte, porque isso é o mais importante para o Senhor. O perdão como a premissa do pecado. O último tópico, vamos encerrar. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas no meio da igreja. Então a gente entendeu o quê? O maior conceito e o maior atributo divino é o amor. Eu posso servir a Cristo, eu posso servir a Deus e não amar? Não. Por quê?
o texto vai nos dizer que o amor é uma virtude altruísta. Altruísmo, irmãos, é quando você dá e não espera nada em troca. Isso é o princípio, é a primícia do amor de Deus. É você dar, é você oferecer aquilo que o Senhor fez por você, sem esperar nada em troca. Quando nós não esperamos nada do homem, a gente vive de uma maneira melhor. Por quê? Porque nós temos o fundamento básico cristão, que é o quê? Que é sermos melhor para o outro, tratarmos o outro como gostaríamos de ser tratado. Quando nós liberamos perdão para alguém, para uma pessoa, nós estamos dizendo para nós mesmos: eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar ódio, eu não vou guardar rancor. Isso é o quê? Isso é um conceito básico de quê? De primeiramente amor em Deus, primeiramente amor na palavra do Senhor. Você está amando a Deus quando você perdoa, você está amando a palavra de Deus, o ensinamento do Senhor, quando você está perdoando e quando você não está guardando aquilo para ti, guardando aquilo para você. A oração do Senhor vai nos dizer a respeito disso. A principal oração que o Senhor nos deu: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando o Senhor está dizendo que nós devemos caminhar em busca do reino de Deus, caminhar em busca do reino do Senhor e reconhecendo que Ele é a primícia, a primazia de tudo, nós temos em nós amor. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como nós vamos ser perdoados por Deus e exercer o exercício do perdão se nós não perdoarmos? O perdão, ele está extremamente ligado e atrelado ao conceito da virtude do amor. O texto está nos falando, irmãos, aqui o seguinte, que o amor é uma virtude. A virtude é o quê? É algo que a gente busca, é algo que a gente tem que ansiar em ter dentro de nós, é algo que nós precisamos e necessitamos. Cristo é o próprio amor, Jesus é o próprio amor. O apóstolo João vai dizer que Ele é o próprio amor. Então, como eu posso amar a Jesus, amar a Cristo e não entender o conceito de perdão? Se eu quero ser perdoado, eu preciso perdoar. Se eu quero ter uma vida de abundância, uma vida que traga todos os atributos divinos, que são os frutos do Espírito, eu tenho o quê? Eu tenho que desenvolver amor, amor para com o próximo, amor para com o irmão, empatia pela situação, olhar o outro como eu gostaria de que me olhassem, tratar o outro da forma com que eu gostaria de ser tratado. Isso tudo, irmãos, é primazia, é o contexto original de tudo, é o amor. E o texto vai nos encerrar assim: quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas. Por quê? Porque quando eu amo o meu irmão, não importa se ele canta melhor do que eu. Quando eu amo o meu irmão, não importa se ele prega melhor do que eu. Eu olho para ele e me alegro na vitória do irmão. Não há nada melhor do que nós nos alegrarmos na vitória do irmão. O texto está nos dizendo, quando este estilo de vida é adotado, acabam as disputas. Está dizendo o quê? Que quando eu olho para você, quando eu coloco em você o verdadeiro amor de Cristo, não importa quem faz mais ou quem faz menos, não importa quem é maior ou melhor, a própria palavra vai nos dizer que não há e não haverá maior do que Deus, não há e não haverá maior do que Cristo, que eu diminua para que Ele cresça, que eu diminua para que Ele cresça. O Senhor está dizendo o quê? Que cada dia mais o nosso eu venha se diminuir, para que o Senhor venha crescer sobre nós, para que o Senhor venha estar acima de cada um de nós. Então, quando eu entendo que o maior conceito é o amor de Deus, eu tenho as virtudes do Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para o meu irmão e coloco diariamente em uma constância, como o texto nos pede, e exerço
o amor, a longanimidade, a paciência, a tolerância, o domínio próprio, o domínio emocional, eu estou amando a Deus, obedecendo a palavra e compreendendo que é o reino do Senhor dentro de uma igreja. Vamos caminhar aqui para a nossa conclusão, que vai nos dizer assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. A humildade, que fortalece a unidade. Humildade, unidade. Quando nós entendemos que somos humildes, somos servos um dos outros. Ninguém é mais que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Estamos todos juntos ligados para o reino de Deus. A mansidão, que é o que gere os conflitos. Quando eu tenho a humildade e entendo que não sou maior que ninguém, eu também exerço o quê? Mansidão. A mansidão é o quê? Olhar o outro, se colocar no lugar do outro, ser manso para com o outro, ser pacificador. O Senhor nos chamou a sermos pacificadores de conflitos. E longânimos, que suportam os erros alheios. Longânimos é o quê? Eu vou ver, mas eu vou saber agir. Eu vou ver, mas eu vou saber falar. E em tudo há a primazia do amor de Deus. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões separam, desaparecem e o nome de Cristo é glorificado. Uma igreja que desenvolve não somente os dons espirituais, mas os frutos do Espírito, é uma igreja que agrada aos olhos de Deus. E nisto o nome do Senhor é glorificado. Porque o maior e o melhor de tudo é o quê? Que o nome de Cristo seja glorificado. Vamos aqui para as perguntas, vou passar rapidamente. Qual é o apelo apostólico? O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. A gente falou isso aqui lá no primeiro tópico. Digno da vocação. É compreender que se fomos chamados por Cristo, temos que desenvolver as virtudes do Espírito que há em nós. A partir do momento que compreendemos que temos uma vida com o Senhor, compreendemos que precisamos desenvolver os dons e os frutos do Espírito Santo. Onde que a humildade aparece como virtude? Na vida de Cristo, que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve usurpação por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Então, o verdadeiro crente humilde é aquele que entende que ele está aqui para servir. É aquele que entende que assim como Cristo veio na terra para servir aos outros, a servir a seus irmãos, assim também é conosco. Não importa onde nós estamos, não importa o cargo que nós temos, não importa o lugar aonde o Senhor nos levou. Aqui somos todos servos uns dos outros. Isso é a verdadeira humildade que o Senhor quer de nós. Que conceitos a palavra mansidão transmite? A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, de gentileza, de cortesia e paciência. Aquela pessoa mansa é aquela pessoa que você tem prazer em falar, prazer em conversar. É aquela pessoa que sempre vai ter algo de Deus para a sua vida. É aquela pessoa que vai ter direcionamento do Senhor para resolver e para tomar atitudes. Cite 2 grandes exemplos de mansidão na Bíblia. A gente teve Moisés, em alguns contextos no Antigo Testamento, e tivemos o próprio Jesus Cristo, que passou por lutas, aflições, adversidades, mas teve o quê? Foi tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Você vai ficar bravo, você vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos em que a raiva vai querer te dominar, mas você vai ter o quê? Domínio emocional, domínio próprio, controle emocional, para saber lidar com as situações. E qual é o sentido de longanimidade? Longanimidade é o quê? É paciência, é tolerância e constância. A paciência que vem através da humildade e da mansidão, a tolerância de entender que há um momento correto para falar, para agir, se colocar no lugar do outro e só então tomar decisões e atitude. Isso é tolerância. E acima de tudo, tolerar uns aos outros, suportar uns aos outros. Olhe para o seu irmão e trate ele como você gostaria de ser tratado. E constância. A constância é o quê? Eu não posso ser tolerante um dia da semana. Eu tenho que ser tolerante
todos os dias. E eu não posso ser tolerante com um determinado grupo de pessoas. Eu tenho que ser tolerante e tenho que ter constância em todos os lugares, em todo tempo. Então, assim, hoje a gente encerra mais uma escola bíblica dominical. Esperamos que você que esteja em casa tenha aprendido um pouquinho mais sobre isso, sobre os frutos do Espírito. Tem muitos outros, irmãos, são nove vertentes que a gente tem, 9 virtudes que estão ligadas ao fruto do Espírito. Hoje nós falamos de 3, numa próxima oportunidade estaremos falando das outras como um todo. Você que está em casa, seja muito abençoado, que você tenha um dia abençoado através do Senhor Jesus. Vamos estar aqui encerrando com uma oração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus de poder e graça, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por cada vida que esteve aqui conosco, por aqueles que nos acompanharam aí de casa, que a Tua palavra e o Teu reino, Senhor, venham estar acima de tudo sobre nossas vidas, que nós possamos amar a Tua palavra, que nós possamos amar, Senhor, o Teu sacrifício e entender, Pai, que a Tua palavra é manual de vida para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade. Abençoa cada lar, a cada família, a todo aquele que esteve conosco neste dia, que nós possamos ter um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Você que está em casa, fique na paz do Senhor Jesus. Logo mais à noite nós temos aqui o culto da família, você está convidado, estamos tendo presencial, não tenho certeza se hoje vamos ter online, mas estamos aqui com os cultos da família, todos de uma forma cuidadosa. Você que quiser vir no culto da noite, venha de máscara, nós temos aqui à disposição toda uma infraestrutura em higienização para você ficar tranquilo aí no seu lar, na sua casa, você será muito bem cuidado. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus aqui a todos os irmãos que acompanharam, irmã Noeli, irmã Agda Góes, irmã Giovana, irmão Caio, irmã Verbênia, a todos os irmãos que estão conosco aqui pelas redes sociais, nos acompanharam, muito obrigado, fiquem na paz do Senhor Jesus, até a noite que nós teremos um culto abençoado, um culto da família, para a honra e glória do nome do Senhor. Você que perdeu alguma lição, que queira voltar, temos lá o canal da igreja, AD Perus São Pedro, se você jogar aí no YouTube, você consegue encontrar lá, AD Perus São Pedro, tem lá uma playlist com todas as aulas da Escola Bíblica Dominical. Se você tiver alguma dúvida, é só você entrar lá e você pode rever todas as aulas. Fiquem aí, acompanhem as redes sociais, que está sempre tendo coisa nova, está sempre tendo novidade para você que está em casa. Em nome de Jesus, nós encerramos aqui. Tenham todos um bom dia e a paz do Senhor.